Gente, tô perplexa hoje com a casa, né? Tão cheia aí. Eva tem que pensar mesmo em fazer uma ampliação aí para o salão. Sim, obrigada. Obrigada. Podemos começar? Então, hoje nós vamos falar sobre curas. Curas espirituais. E a gente vê quantos de nós não chegamos à casa espírita em busca de cura. Porque como dizem tão comumente no movimento espírita, né? Tá baixo? Pronto? Melhorou? Então vou começar de novo. Boa noite a todos, a todas. Que Jesus abençoe a nós imensamente. Tá bom o som agora, Eva? Melhorou? Certo. As questões técnicas, né, gente? Tá bom o som já? Vamos ver se eu levanto mais aqui. Ficar mais perto, né? Melhorou? Melhorou? Deixa eu fazer assim, porque eu tô com a cabeça meio baixa. Melhorou, gente? Tá em ordem? Estão me ouvindo? Tudo certo? Então vamos começar. Boa noite a todos e todas. É sempre uma alegria imensa. Realmente o boa noite foi fraco. Boa noite. Agora sim, agora boa noite foi, a gente sentiu firmeza no boa noite. Gente, é sempre muita alegria quando me chamam aqui, porque essa casa tem assim uma significância muito grande para mim. Foi uma casa que meu pai passou muito tempo aqui trabalhando, né? E muitas pessoas o conheciam. E quantas pessoas amigas, quantos rostinhos aqui familiares dos estudos, dos encontros espíritas. Então, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. E sempre que me convidam, eu faço todo o possível para vir e chegar aqui cedo, viu? Bem cedo, porque essa música é imperdível. A gente se harmoniza, queira ou não queira, a gente pode estar maior atenção, mas aqui a gente se entrega mesmo a esse som maravilhoso dessa arte espírita que nos enleva, que nos harmoniza, que nos faz tanto bem, né? E hoje nós vamos conversar sobre curas espirituais. E como eu estava começando, né? Muitos de nós viemos, né? Chegamos ao espiritismo, a uma casa espírita, pela dor. Porque é muito comum, né? A gente ouvir dizer, ou vem por amor, ou vem pela dor. Como o amor da gente ainda não é muito grande, geralmente a gente está por aqui, né? No primeiro impulso foi pela dor. Às vezes até a gente nasce numa casa espírita, os pais da gente se tornam espíritas como quando a gente era bem pequeno, ou como foi o meu caso, mas o que nos impulsiona mesmo ao encontro muitas vezes é a dor. E nós vamos falar nas curas, né? Porque muitos de nós chegamos à casa espírita doentes, se não do corpo, mas também na alma. E nós buscamos os recursos espíritas, que são imensos, para nos curar. E quais são os recursos utilizados pelos espíritos para nos proporcionar a harmonização, a cura, a restauração das nossas forças físicas e nossas forças psíquicas? Porque não somente o corpo físico adoece. E o corpo físico adoece justamente, muitas vezes, é o reflexo dos nossos erros pretéritos, os nossos pensamentos, nossos sentimentos em desalinho, em desarmonia, e faz com que nosso corpo seja o repositório de desarmonias celulares, de doenças, justamente assim refletindo aquilo que nós somos. Obviamente, a gente não pode esquecer que existem duas coisas: corpos doentes e espíritos sãos.
A doença, muitas vezes depositada, né, caracterizada no corpo físico, não significa dizer que aquele espírito ele é alguém que carrega uma culpa, carrega um erro e tal. Não é essa interpretação que nós possamos fazer na doutrina espírita. Quando a gente vem, às vezes, com a característica de uma doença, muitas vezes é porque nós já podemos arcar com responsabilidades que outros ainda não têm condições. Não é? Deus só dá fardo pesado em ombros fortes. Os fardos leves, geralmente quem carrega, são os ombros mais fracos. Então, a gente não pode fazer nenhum julgamento dessa natureza, não é? Porque a justiça divina é, por demais, misericordiosa, justa e muitas vezes fora do alcance da nossa compreensão imediata. A gente não pode fazer juízo de valor de forma assim apressada, com o grande risco de cometermos equívocos. Então, nós somos, né, doentes psíquicos e as doenças psíquicas e as doenças físicas. Mas quais são os recursos que nós vamos encontrar na casa espírita para promover essa cura? Essa cura física e essa cura psíquica, que a gente vai ter que ver que tem como origem primordial o espírito imortal. Não é? Então, nós adoecemos porque ainda somos imperfeitos. Porque o nosso corpo reflete as nossas imperfeições. E recursos espíritas nós temos inúmeros recursos. A participação em reuniões públicas evangélicas, que nos falam do evangelho, isso aqui é uma evangelioterapia. Todas as vezes que nós participamos de uma palestra pública, de uma reunião, até mesmo quando a gente está em casa, através do YouTube, ou qualquer outra rede social, nós vamos ali assimilando as questões da alma, a moralidade, a necessidade de nós temos de evolução, e ali vai se depositando no nosso psiquismo, vai nos harmonizando. E muitas vezes é a oportunidade que a espiritualidade está esperando, quando a gente se livra um pouquinho da turbulência dos nossos pensamentos acelerados, das nossas obrigações, dos nossos deveres, muitas vezes até nossas irresponsabilidades, é quando pode se adentrar uma luz no nosso psiquismo, a clarear, e com isso os espíritos terem acesso a fazerem curas no nosso corpo físico. Então, muitas vezes, é no momento de uma palestra pública, isso não sou eu que estou dizendo, se a gente for olhar na literatura espírita, a gente vê vários exemplos. Muitas vezes, quando o palestrante está aqui, ou a pessoa que está falando, né, para a plateia, começa a falar determinadas coisas, o nosso panorama mental, ele vai limpando, ele vai se abrindo, e ali nós vamos inoculando pensamentos novos, trocando por pensamentos, assim, às vezes, ideias equivocadas, ideias repetidas, né, monoideias, e aquilo ali vai aliviando. E nessa oportunidade que nós vamos ter de ver a vida de outra forma, de rever os nossos atos, rever a nós mesmos, é justamente onde há ali a oportunidade encontrada para que os espíritos tenham acesso ao nosso pensamento, tenham acesso à nossa mente, para colocar ali novas perspectivas, novos pensamentos, que vão refletir muitas vezes em nossas células espirituais e nossas células físicas. Então, os estudos têm a mesma coisa. Você vai estudando, você vai começando a ver a vida de outra forma, os horizontes mentais seus vão abrindo, e você começa, de repente, num processo de autotransformação. E é justamente essa autotransformação que nos leva à cura. Os passes, muito utilizados, né, pela espiritualidade, vou fazer isso aqui não vai ser a base, a gente está só relembrando quais são os mecanismos, né, os recursos que nós encontramos na casa espírita. Os passes que nós encontramos na casa espírita, que são os passes que têm a força daquela pessoa que está aplicando a passe, o aplicador de passe, como também a força dos espíritos. E muitas vezes, nesse momento do passe, a gente está com um desequilíbrio, e é inoculado em nós determinados fluidos que restauram nossas células, que muitas vezes nos aquietam, nos acalmam, nos harmonizam,
e faz com que nos asserenam, e faz com que nós recarreguemos nossas forças físicas e psíquicas. Vou contar uma história que está no livro Missionários da Luz, no penúltimo capítulo, o título é Passes, que uma determinada mulher chega à casa espírita com uma dor imensa no peito. Tinha brigado com o marido e ali tinha tido uma desarmonia no lar, e ela chega na casa espírita extremamente desarmonizada e com aquela dor, e os espíritos, quando olham para ela, veem que aquele problema físico, aquela raiva que ela teve pela briga, pelo desentendimento com o marido, fez com que ela se desarmonizasse tanto que poderia provocar nela um problema cardíaco sério, inclusive um infarto. E os espíritos vão, na hora do passe, e fazem a aplicação da energia magnética dos espíritos sobre o coração dela, tirando aquela nuvem negra de pensamentos que ela mesma provocou, porque não é porque a gente tem raiva que a gente vai ficar assim, né? A gente faz o que a gente recebe alguma coisa de alguém de forma ruim para nós, mas nós temos a possibilidade, a escolha de ficar com raiva ou não ficar com raiva, não é? Só que ela ingeriu aquele pensamento, estava localizado no peito, e ali os espíritos fazem a ação magnética e ali retiram aquela matéria mental enegrecida que ia provocar nela o desajuste físico através do infarto. E ela sai aliviada, e ela sai bem. Quantos de nós, muitas vezes, já não passamos por isso numa casa espírita, a gente nem sabe, né? E tá outro exemplo muito interessante. Um segundo exemplo, que é o seguinte: a pessoa vai à casa espírita e a mulher estava grávida, e aquela mulher estava numa situação de penúria econômica tão grande que ela estava com muita fome. E os espíritos aplicam-lhe os passes, e nesses passes, né, ela tem a sensação de que ela estava alimentada. É como se eles jogassem uma energia que o corpo dela nutriu-se. Olha que coisa interessante, né? Então, esses exemplos, e muitos exemplos que a gente vê na literatura espírita, sobretudo em André Luiz, em relação ao passe. A água fluidificada. Eva já deu aqui a deixa, né, da água fluidificada. E a água fluidificada verdadeiramente pode curar? Sim, pode curar sim. Porque a gente não pode minimizar o poder dos espíritos que muitas vezes assistem numa forma de ajudam, né, auxiliam no trabalho na casa espírita. Eles inoculam ali naquela água elementos que não são vistos por nós, mas se fosse um vidente, um sensitivo, muitas vezes que olhasse aquela água, veria que ali existiriam, foram colocadas substâncias diferentes, cada um de acordo com a sua necessidade, e aquela água fluidificada pode vir a nos curar. Mas como é que essa cura é instantânea e imediata? Nem sempre. Muitas vezes nós não. Por quê? Porque qual é a cura que nós estamos precisando? Não é? O tipo de... Essa cura, será que é imediata? Será que é a longo prazo? Que tipo de cura a gente está precisando? A gente vai falar nisso daqui a pouco. Cirurgias espirituais. As cirurgias espirituais antigamente, né? Há umas épocas atrás, muitas vezes as pessoas ainda procuram, né, as cirurgias espirituais, aquelas que cortam tudo. Só que aquilo ali é desnecessário. Por quê? Porque os espíritos podem operacionalizar no corpo perispiritual cirurgias que vão ser refletidas no corpo físico. Até mesmo cirurgias, até mesmo questões tumorais, até mesmo questões mais profundas, na medida que a gente vai buscando, né, o entendimento e buscando a melhora íntima, nós vamos nos melhorando e muitas vezes nos curando de determinadas doenças. Eu vou contar aqui rapidamente. Muita gente aqui conheceu meu pai, que frequentou muito tempo essa casa, como eu já tinha dito. E eu era adolescente. Vou contar uma história, né? Uma coisa que aconteceu comigo. E muitos espíritas da época ou quem foi para o mundo espiritual, né, eram testemunhos realmente desse fato que aconteceu comigo. Eu, aos 15 anos de idade, eu tive um apendicite o apêndice estourou. E
naquela época não existia ultrassonografia, não existia aqueles recursos médicos que hoje é muito fácil detectar determinadas coisas. E quando só consegui realmente ir para o hospital e fazer a cirurgia, depois que o apêndice já estourado. E eu tive várias problemas decorrentes desse apêndice. Inclusive, depois dessa cirurgia, eu fui diagnosticada com leucemia. Isso há 15 anos atrás, gente, eu estou com 60, há 45 anos atrás. A medicina, nos últimos tempos, deu um avanço muito grande, mas era uma doença incurável e era um diagnóstico com previsão de morte certa, né? À época. E os médicos disseram, meu pai, desenganaram, o prognóstico de vida era 3 meses, e eu fui definhando, e com muito problema de saúde. E meu pai, que era uma pessoa muito, assim, ligada à doutrina espírita, e era uma pessoa muito entusiasta, era muito ligado, principalmente à área da mediunidade, ele se desesperou e buscou, na época, ele tinha reunião mediúnica, e um espírito, gente, estou dizendo isso, mas hoje em dia a gente não tem condição de fazer isso não, mas na época ele fez. O espírito disse, tire-a do hospital, porque eu estava tomando remédios assim, muito, muito pesados. Eu transpirava remédio. Minha urina era totalmente, né, um cheiro de remédio. E tire-a do hospital, leve para casa e vá fazer um tratamento com água fluidificada e evangelho. Eu acho que foi a fé dele, não foi a minha, né? Foi a fé dele que Jesus disse, vai que tua fé te curou. Foi a fé dele e o merecimento dele, não o meu. Mas o merecimento dele, a primeira filha, a gente foi muito ligado, eu e ele realmente fez isso. Me tirou do hospital, sob os protestos dos médicos e do meu tio, o irmão dele, que era médico. Meu tio disse, você enlouqueceu, você não vai tirar essa menina daqui. E ele tirou, me levou para o hospital. Isso ele contava em palestra, não sei se alguém um dia já ouviu ele falando já contou isso em palestra, eu estou repetindo aqui. E ele disse que chegou em casa, o espírito tinha dito a ele, você vai encontrar no jardim do seu vizinho uma rosa rósea, e você vai colher e vai colocar num copo, e você vai fazer evangelho todas as noites. Parece mentira, mas foi verdade, e muitas pessoas foram testemunhas na época, inclusive meu tio, que ainda é encarnado. E ele colheu essa rosa, e disse que na casa tinha um cachorro imenso, que ele esqueceu que aquela rosa tinha um pastor alemão. E ele colheu essa rosa e foi para casa. E o pastor alemão, quando ele viu, o pastor alemão simplesmente adormeceu, e ele entrou e saiu, era um vizinho conhecido, mas na hora ele só pensava em colher a rosa, né? E foi para casa e começou a fazer o trabalho, né, conforme a espiritualidade tinha determinado, evangelho e água fluidificada. E quando foi no primeiro dia, no segundo dia, eu lembro isso como se fosse hoje. Eu me acordei assim, toda molhada de suor, um cheiro de remédio assim muito forte. E eu disse, mamãe, eu estou toda, me acordei, meu lençol, estava tudo molhado de suor. A mamãe virou a cama, papai também, pegaram outro lençol, me enxugaram, tudo, eu fui dormir. Aí de novo, né? E nisso, no outro dia que eu estava muito tempo sem comer, eu pedi para comer. E eles me deram, né, uma comida, eu tinha emagrecido muito. Enfim, essa leucemia foi embora com menos de um mês. Com exames de laboratório, todos os dias praticamente, eu fazia os exames, e a leucemia se tornou uma anemia, e da anemia fiquei restabelecida. E o médico chegou a dizer, esses laboratórios, ninguém pode nem confiar num laboratório desse, que isso não aconteceu por causa de espírito, não, isso aconteceu porque foi um erro. E, inclusive, meu tio, na época, se tornou espírita e começou a atender, onde era o centro Diogo de Vasconcelos, né, que era lá no bairro das Indústrias, o Costa e Silva, isso mesmo, que era lá, que se tornou, né, mudou, e fundaram lá um laboratório, um centro em que ele atendia como médico e distribuía remédios. Enfim, é uma cura que eu realmente alcancei, não por mérito meu, eu tenho certeza que não, mas por mérito do meu pai, não por minha fé, porque eu nem sabia que estava doente na época, simplesmente sentia as coisas, mas meu pai, né, diante da força que ele tinha, da crença e da fé, ele realmente aconteceu isso comigo. Então, a água fluidificada, os espíritos realmente depositam, né, aquelas substâncias que podem curar. E as cirurgias espirituais também não precisam de intervenção de um bisturi. Elas são realizadas no perispírito. No perispírito, que podem
muitas vezes, diante do nosso merecimento, da nossa necessidade e da nossa transformação moral, se poderá ocorrer. E as preces? As preces, ninguém, assim, diminua o poder da prece. A prece tem um poder, assim, maravilhoso nas nossas vidas, não é? Mas eu contei um caso de cura, inclusive ocorrido por mim mesma. Acho que é a primeira vez que eu conto esse caso numa palestra pública. E meu pai, na época que ele, né, era palestrante, já tinha contado outras vezes. Mas a cura, ela sempre ocorre da maneira que a gente quer, da forma que nós esperamos. Existe um caso do livro, eu vou ler aqui essa frase para a gente fazer uma reflexão sobre essa frase. Para a obtenção da saúde, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias na Terra. Ou seja, a cura é um processo através do qual, muitas vezes, nós precisamos passar pelo processo da doença. Por quê? Porque o objetivo da cura não é o corpo. O objetivo que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, não é em vão, mas o objetivo, por quê? Porque todos nós temos como objetivo a nossa evolução espiritual, o nosso engrandecimento espiritual. Então, o objetivo primordial da vida não é o corpo, é o espírito. Tanto é que quando Jesus curava, ele dizia, vai e não peques mais, para que algo pior não te aconteça. Porque se nós reincidirmos no problema, reincidirmos no erro, é muito provável que nós não nos curemos, e quando nos curamos, essa doença volta, às vezes, de outra forma ou pior. Então, precisamos, no mundo de expiação e provas, e como somos espíritos imperfeitos, a contribuição das doenças, das moléstias, para que nós possamos empreender verdadeiramente o nosso processo de cura. E eu vou contar aqui uma história, que está no livro No Mundo Maior, uma história aqui para a nossa reflexão, que está no capítulo 14 desse livro, que o nome do capítulo é Medida Salvadora. Eu vou contar aqui, não vou ler, eu vou contar rapidamente. Então, Antídio era o nome do personagem, né? Ele era viciado em alcoólicos, ele bebia muito. E ele se submeteu a um tratamento fluidoterápico na casa espírita, que ele estava com problema cardíaco, ele estava com muitos problemas. Então, ele se submeteu a um determinado tratamento e ele alcançou uma melhora significativa, praticamente uma cura. Essa cura ela foi alcançada não por mérito dele, mas por mérito da esposa e dos filhos, que pediram, né, que a prece pode ser por nós mesmos e pode ser também feita por outra pessoa para que nós possamos nos curar. E ele recebeu por ato de misericórdia divina, esse tratamento e ele ficou bom. Ocorre que depois que ele ficou bom, o que aconteceu com ele? Ele saiu dos trabalhos espíritas, deixou, né, e voltou a beber. E voltou a beber até mais do que ele bebia antes. E quando, em determinado momento, né, o benfeitor estava nos trabalhos espíritas e disse, cadê Antídio? Contando aqui nas minhas palavras, vai ficar mais fácil a gente compreender. Voltou a beber. Há uma semana que ele está bebendo. E foram em busca dele. Por causa, justamente, para preservar a família e a esposa e os filhos, né, que tinham méritos para isso. E quando chega em um determinado local, que seja um bar, alguma coisa assim, Antídio está muito bêbado, e 4 entidades vampirescas, né, obsessoras, estavam ali, como se estivesse bebendo com ele, compartilhando do prazer da bebida, né, do álcool, das emanações alcoólicas que ele expelia, estavam ali compartilhando com ele num processo de vampirismo. E a espiritualidade diz assim, ele tem a mania de fugir de si mesmo, detesta as responsabilidades e o valor do trabalho. Porque é uma fuga, né, das responsabilidades dele, que vão aplicar nele um recurso drástico. E qual é esse recurso drástico? Ora, ele tinha obtido uma cura, ele tinha obtido uma melhora significativa na parte cardíaca, que ele estava também com problema. E agora, qual seria o recurso que a espiritualidade iria aplicar nele, que seria um recurso de cura, mas uma cura às avessas? Antídio, por muito tempo, a partir de hoje, será amparado pela enfermidade. Ele não estava lá no bar, bebendo, né? Ele foi amparado pela enfermidade. Conhecerá a prisão do leito. Doente, acamado, a prisão do leito. Durante alguns meses, a fim de que não lhe apodreça o corpo no hospício.
Porque as forças das entidades vampirescas eram tão grandes que estava também fazendo com que ele ficasse louco. Por quê? Porque ele começava a ter alucinações. O que acontece muitas vezes num processo alcoólico muito exacerbado, né? O que se iniciaria dentro de alguns dias, lançando nobre mulher e 2 crianças em pungente incerteza do porvir. A enfermidade retifica sempre. Muitas vezes nós estamos num caminho equivocado e, de repente, nós adoecemos e somos chamados, né, a rever os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para poder retificar o nosso caminho pela enfermidade. Olha que interessante, né? A enfermidade retifica sempre. No curso de algumas semanas, conhecerá intraduzível mal-estar, de modo a estabelecer a harmonia psíquica. Ou seja, a doença do corpo restabeleceria a harmonia do pensamento, a harmonia moral para ele, não é? Experimentará indizível angústia, submeter-se-á a medicações e regimes, que lhe diminuirão a tendência de esquecer as obrigações sagradas e lhe acordarão os sentimentos para a nobreza do ato de viver. Então, nós não estamos aqui em vão, gente. Nós estamos aqui com a finalidade de aprendizado e de evolução. E muitas vezes, quando nós saímos da curva, nós saímos do caminho, a providência divina, a misericórdia divina é tão grande que ela nos coloca recursos, muitas vezes contrário à nossa vontade, contrário à nossa harmonia social, vou dizer assim, de vida, para nos restabelecer no caminho correto. Nos colocar nos eixos. Imagina que se a gente pudesse... A gente chegou a uma determinada idade que você vai dizer assim, seu corpo... Ele tem os limites, né? A idade mais do que nunca apresenta isso. Você não pode comer tudo, você não pode deixar de fazer isso, você não pode ter emoção muito forte, você não pode... A gente começa a compreender que nós temos nossos limites, porque os nossos limites emocionais e nossos vícios, eles vão intervir diretamente no nosso organismo. Então, como é que a gente pode procurar a cura se nós não nos ajudamos? Se nós não nos auxiliamos? Então... Aí, o que fazer, meu amigo? O Espírito diz, né? As imensas forças divinas que concedem ao homem a brisa cariciosa infringem-lhe a tempestade devastadora. Uma e outra, porém, são elementos indispensáveis à glória da vida. Então, nós, da mesma forma que o prazer, que nós estamos aqui vivenciando, né, com essas músicas lindas, nós enaltecemos, sentimos o prazer na alma de estar ouvindo, nos enlevando com determinadas músicas, né, que nos harmonizam. É uma palavra, é uma coisa, do jeito que a vida está repleta de coisas que nos nutrem positivamente o corpo e a alma, existem determinadas circunstâncias, determinados atos por nós praticados, que fazem justamente o contrário. Não é? E nós precisamos gratificar e valorizar a nossa vida mental, a nossa vida espiritual. O corpo é o reflexo do nosso espírito. O corpo é o instrumento através do qual nós vamos empreender essa grande jornada rumo à perfeição que todos nós estamos, né, sob o poder divino, sob os auspícios do alto, para nos conduzir a uma vida plena, uma vida totalmente feliz, uma vida completamente saudável. Só que esse caminho que nós vamos traçando, existem os percalços, existem as dificuldades, que justamente são aquelas que vão nos colocar nos eixos, necessárias demais para nós, como foi o caso, né, desse nosso Antídio, né, esse espírito que nós estamos conversando aqui. Então, tem uma frase aqui, mais uma vez, de Emmanuel, que diz: é na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, a gente vai procurar o remédio, a gente vai procurar a terapia, a gente vai procurar tudo isso. Maravilha, são coisas realmente necessárias para nós, indispensáveis para nós. Mas a verdadeira cura, o verdadeiro medicamento, o recurso definitivo que nós precisamos, é a própria educação da nossa alma. É o nosso próprio empreendimento consciente de que nós somos espíritos e nós precisamos o quê?
dioturnamente melhorar. Dioturnamente empreender um compromisso, sobretudo conosco mesmo, para que nós sejamos cada dia melhores. Cada dia melhores. E vamos a mais um exemplo aqui, no livro Obsessão, no livro Missionários da Luz. Vou contar bem rapidinho, porque o exemplo é bom, que o exemplo ensina mais, né? Eu estou trazendo 2 livros, nesse livro Missionários da Luz, que é um livro maravilhoso, né? Toda a coleção André Luiz. E ele chega em determinada reunião e exigem 5 pessoas sob tratamento de desobsessão. 5 encarnados, obsidiados sob o tratamento da obsessão. E apenas uma jovem seria curada. Os demais ainda não. E por quê? Só uma jovem. Se trataria de proteção, não era proteção, não era uma escolha aleatória da espiritualidade. Aquele vai ser curado e o outro não. Por quê? Não se trata de proteção, mas de esforço próprio. Aquela criatura que iria alcançar essa cura, iriam se livrar do processo da obsessão, ela estava se esforçando. A jovem, que seria curada, né, a que me referi, está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Tem lutado incessantemente contra as investidas das entidades malignas, mobilizando todos os recursos de que dispõe no campo da prece, do autodomínio e da meditação. Não está esperando o milagre da cura sem esforço. Ou seja, não existe nada sem esforço. A cura é um processo que nós precisamos buscar. Jesus mesmo nos disse, né? Batei e abri-se-vos-á. Ou seja, nós necessitamos de uma ação nossa, bater, para que a porta se abra. Buscai e achareis. Não é? A gente precisa buscar para poder encontrar. Não existe algo que vai cair do céu para nós, a não ser que a gente tenha um merecimento, né? Ou uma intercessão assim, de alguém que nos auxilie bastante. Mas todos esses processos precisam do nosso esforço. A diferença entre ela e os outros, a mulher que seria curada e os outros, é de que, impregnando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. A vida é uma luta. Há uma luta que nós precisamos empreender. Que nós todos somos preciosos. Nós todos temos nosso valor. Mas é algo que nos move. Nós precisamos nos mover de encontro à espiritualidade, de encontro ao divino. Não tem aquela foto, né, do dedo, né? O dedo de Deus e a pessoa lá se ligando a Deus. Aquilo é uma representação. Eu preciso fazer o movimento. Eu preciso querer, eu preciso buscar. O passe, por exemplo, no passe, segundo as obras espíritas, você vai para o passe, senta no passe. Se você não estiver aberto a receber a energia, você não recebe. A espiritualidade, a criatura que está aplicando o passe, pode ter a melhor boa vontade do mundo, para que você saia aqui com um chuveiro de energia que vale revigorar suas forças físicas e psíquicas. Mas se você não se abre, se você não acredita, se você não aceita, se você não se coloca numa situação de humildade para receber, você não recebe. Nós precisamos buscar para poder encontrar. Em tudo na vida. Existe a necessidade do nosso movimento. Deus nos aguarda. As possibilidades no universo são imensas para nós. Quantos e quantos espíritos nós temos do nosso lado? Não são só obsessores, não, gente. Que querem ver nossa queda, que querem ver nossa piora. São espíritos que querem o nosso engrandecimento. Quando nós encarnamos, a divindade delega para cuidar de nós um espírito muito mais evoluído que nós, para que seja nosso anjo guardião, nosso espírito protetor. Vai passar a encarnação inteira a nosso dispor. Mas já imaginaram uma coisa dessa? Nós temos, todos nós, não é, ninguém é exceção. Todos nós temos a nosso dispor, 24 horas por dia, todos os dias do ano, sem tréguas, um espírito que nos acompanha para estar ali a nosso dispor. Por que de maneira? Toda vez que você tiver dúvida, faz uma oração, pede para ele vai te dar uma intuição.
Toda vez que você estiver triste, acabrunhado, se sentindo só, faz uma oração, se liga com esse espírito protetor, que ele vem ao teu encontro e te auxilia. O que ocorre é que muitas vezes nós não acreditamos nisso. Nós não usamos os recursos que a espiritualidade nos oferece para que nós, cada dia, pudéssemos ser melhores. A gente fraqueja diante de tantas possibilidades que a vida nos traz. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, Emmanuel nos diz. E lá no livro Missionários da Luz, Calderaro, né, que é o espírito, que é o benfeitor, diz: apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. Nós somos o nosso próprio médico. A cura está em nossas mãos, no nosso pensamento, na nossa educação. Nós estamos aqui para nos educar, educar nosso sentimento, educar nosso pensamento, trabalhar para Jesus. Reforma íntima. Essa é a verdadeira cirurgia capaz de transformar todos os males. Então, eu quero melhorar no corpo, eu quero me tornar uma pessoa mais sã, mesmo que eu esteja construindo não só para essa vida, mas para as vidas futuras. A reforma íntima. Essa é a cirurgia capaz de verdadeiramente nos transformar. E os recursos para a autocura? Eu estou procurando na hora. Falta quanto tempo ainda, Eva? Siga. Eu sou apressada porque é muita coisa, mas vamos lá. Recursos para a autocura. Existem condições, recursos que a espiritualidade nos oferece para que nós possamos nos melhorar. Aí aqui eu coloquei entre parênteses, condições indispensáveis à exteriorização das faculdades radiantes. Nós somos luz. Jesus não diz? Vós sois deuses. Né? Nós somos o sal da terra. Nós somos luz. Mas como acender essa luz? Como é que a gente acende? Como é que a gente irradia essa luz que vem do alto para nós e que nós somos filhos? Nós temos a possibilidade. Aí eu peguei umas recomendações que estão também no livro Missionários da Luz, mas a gente vai encontrar também a mesma coisa, mais ou menos, no livro Libertação, que ela fala justamente dessas faculdades radiantes. A faculdade de ser luz, de fazer-se luz. Vamos ver algumas coisas. Manter um padrão superior de elevação mental. A gente chega aqui, né, na casa espírita, a gente chega, às vezes, está num estudo, às vezes está num trabalho, a gente está com a mente elevada, nos ligando ao alto, né? E nos trazendo, e a gente se sente bem, a gente sente paz, a gente sente harmonia. Aí, de repente, sai daqui, ou sai de qualquer lugar que a gente esteja no trabalho, basta alguém fazer uma raivinha a gente já se desarmoniza, a gente já fica com raiva, a gente já, né, fica logo cheio de ressentimento. Aí o que é que acontece? O padrão superior mental, o que é que ele faz? Cai. E esse padrão, para que verdadeiramente nós vamos aurir do alto essas forças que nos vai fazer refletir a luz, ela tem que ser o quê? Contínua, permanente. Nós precisamos manter esse padrão. E como é que a gente mantém? A prece, a evangelioterapia, o estudo, a meditação, mas, sobretudo, o quê? A nossa vontade. Eu não posso me permitir hoje de ficar com raiva. Por quê? Porque o pior prejudicado sou eu mesmo. Eu vou entender que aquela pessoa está naquela situação, por quê? Porque ela está passando por algum problema, porque ela não sabe ainda o que eu já sei, o que eu já aprendi na casa espírita, o que eu já aprendi no livro espírita. Eu vou fazer o quê? Relevar. Eu não vou deixar que a minha paz seja atingida pelo comportamento de outra pessoa. Vocês acham que isso tem lógica? Por que eu vou perder minha paz por causa do outro? Então, eu preciso me manter nesse equilíbrio, nessa elevação mental. Por quê? Porque o maior beneficiado será quem? Eu mesma. Estou sendo egoísta? Não. Eu estou pensando em mim. Mas a partir do momento que eu me mantenho nesse padrão, eu vou auxiliar os outros que estão ao meu redor também. Porque como é que a gente ensina? O exemplo, não é? O exemplo que arrasta. Equilíbrio dos sentimentos. Quem sou eu, né? Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, fazer o autoconhecimento. Quem
Quem sou eu? Mas quem sou eu não é meu nome, minha profissão, onde é que eu moro, o país que eu nasci, filho de fulano. Quem sou eu? Eu sou apegada às coisas materiais? Eu perdoo? Eu sou paciente? Eu sou perseverante, eu sou procrastinador. Eu perdoo ou eu guardo mágoas e ressentimentos? Então, eu preciso equilibrar meus sentimentos. Eu preciso me conhecer para saber meus pontos fracos e, no exercício diário da convivência com os outros, eu exercer, através da minha vontade, o meu equilíbrio. Não me deixar também me desequilibrar. Me manter paciente, me manter benevolente, me manter tolerante. Amor aos semelhantes. Muitas vezes a gente diz, né? Nosso amor ainda é pequenininho. Mas a gente pode exercitar o amor? A gente não vai para a academia, faz braço, faz perna, né? Para ficar com o corpo mais, não digo nem sarado, mas pelo menos mais que a gente possa chegar a uma velhice com mais saúde. A gente não treina o corpo para um objetivo. A gente pode treinar a nossa alma através desse amor aos semelhantes, doando-se aos outros. Porque a partir do momento que eu estou exercitando o amor, eu estou aprendendo a amar. O amor se aprende amando. E aí a gente está evoluindo mais rápido, adquirindo nossa luz. E o quê? Mais saúde, mais alegria, mais felicidade. Só nos traz benefícios. Autodomínio. O domínio de si mesmo, né? Trabalhar esse autodomínio. Respirar. Aconteceu alguma coisa? Para, respira. Não é? Você saber que você não pode chutar o balde a qualquer coisa. Você não pode... Tudo isso são práticas. Prática no bem. Trabalho na casa espírita. Eu trabalho em qualquer outro voluntário de alguma instituição de caridade que exercita o cuidado com o próximo, a caridade. Alta compreensão da vida. Eu acho isso fundamental. Como é que a gente adquire a compreensão da vida? Se não for através da meditação, do estudo, do conhecimento do que é a vida. O que é a vida para nós espíritas? Se não a vida imortal. Se não essa imensidão de possibilidades que nós temos no futuro, que nunca vai acabar. Que sempre haverá todas as possibilidades e tudo que nós precisarmos, o Pai, infinitamente justo e bom, nos dará, conforme as nossas necessidades. Então, compreender o nosso papel no mundo, compreender a nossa condição de espírito imortal, que nós não morremos, ninguém morre, que nós estamos aqui para aprender e para evoluir. A fé, a confiança em Deus, a confiança em nós mesmos, saber que nós estamos mergulhados numa sociedade, num mundo em evolução. Que as coisas que acontecem não são por acaso, não estão numa desorganização, num caos como a gente pode imaginar. Nós estamos inseridos no processo histórico, sociológico, econômico, físico, mental, conforme as nossas necessidades de aprendizado. Então vamos ter a confiança em Deus. Saber entregar. A gente diz assim, eu entrego a Deus. Nós verdadeiramente entregamos a Deus? Porque qual é o poder que nós temos sobre as coisas? Existem coisas que nós podemos mudar, não é? Mas existem coisas que nós não podemos mudar. E a gente precisa compreender isso. O que é que eu posso mudar? Verdadeiramente? A mim mesmo. As circunstâncias externas eu não tenho o poder de mudar. Então, por que eu vou me estressar, vou ficar ansiosa, e gastar tanta energia para mudar o fora, né? Então, a gente precisa fazer essas reflexões. E são essas reflexões que nos iluminam, que nos dá paz, nos dá tranquilidade e nos dá saúde. Porque a saúde, o objetivo é a saúde da alma, da mente, do pensamento, do sentimento. O corpo é consequência. E se a gente pensar que nós estamos construindo o nosso corpo do futuro, a gente não é reencarnacionista, não é? Qual será o corpo que nós estamos construindo? Será o corpo, a qualidade do corpo espiritual, perispiritual que nós estamos em construção. Então, se a gente aprende a amar,
Se a gente aprende a se doar, a gente aprende a entregar a Deus, tudo na vida vai acontecendo e melhorando. Porque a saúde é a perfeita harmonia da alma. Existem corpos doentes em espíritos extremamente saudáveis, extremamente felizes, extremamente gratos. Porque a gratidão é algo que nós precisamos praticar no dia a dia. Porque a gratidão traz saúde. Quem quer ter saúde, segundo Joana de Ângeles, ama, perdoe e seja grato. Amar, perdoar e ser grato. Então essa é a verdadeira, harmonia. E toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Então vamos aprender a amar. Quanto mais nós amamos, quanto mais nós exercitamos o amor, mais nos curamos e nós estamos construindo um futuro melhor para nós. Porque o amor é a força das forças. Então, que nós, essa reflexão tenha nos proporcionado mais vontade de nos melhorar, de nos modificar positivamente. Jesus abençoe a todos nós.